Esses dias eu tava pensando, Demon Slayer ainda vai ter 2 filmes. O primeiro da trilogia foi focado no Akaza. Imagino que o segundo provavelmente vai focar no Kokushibo e o terceiro é de se esperar que foque no arco do Amanhecer e do Muzan. Dito isso, o Douma, o Lua Superior 2, provavelmente vai ficar bem ofuscado. E eu lembro que quando eu li o mangá pela primeira vez, lá em 2022, 2021, o personagem foi provavelmente um dos meus onis favoritos, depois da Nezuko, é claro. Claro que o Lua Superior 2 não é tão querido por muitos, talvez por conta do seu sadismo e psicopatia exacerbados, né? A verdade é que para a proposta do personagem, esses elementos podem ser até mesmo ignorados ou tratados com naturalidade, entre muitas aspas. Gente, vamos por partes. Douma é um demônio que alimenta-se de seres humanos, não se assuste se ele for cruel. O garoto, nascido com a pele e os cabelos alvos como a neve, juntamente com seus olhos que possuíam as 7 cores do arco-íris, rapidamente se tornou alvo de atenção. Assim surgindo em torno dele o culto do paraíso eterno, que por sinal é inspirado no budismo tibetano. O culto tinha Douma como um tipo de profeta, acreditando que devido a essas características tão únicas, ele deveria ser capaz de ouvir os deuses. Assim, interpretando um papel em um teatro sádico, silenciosamente Douma observava e absorvia os lamentos e clamores dos seres humanos, enquanto depositavam a fé nessa suposta criança milagrosa, que não poderia fazer nada por eles se não ouvir e... ele não estava nem aí. Um aspecto interessante da natureza do Douma, que chega a ser até macabro em diversos quesitos, é quando a narrativa faz essas oscilações entre temas que deveriam ser mais trágicos, sombrios, sinistros, mas isso não parece afetar o personagem, já que ele se porta com irreverência com relação a tudo. Aparentemente uma mistura de sadismo com um senso de humor sádico. Douma é estranho e meio perturbador, justamente por parecer alheio a todas essas tragédias à sua volta. Narrativamente, eu diria que isso pode parecer uma faca de dois gumes. Pela apatia do personagem, grande parte da sua história parece ser até de certa forma meio trivial, tipo, até que ponto a origem dele importa, já que se nada parece afetá-lo, também talvez nada do que aconteceu fosse diferente, ele seria mal de qualquer jeito. Mas não, podemos gerar várias reflexões do modo como a sua história é retratada. Silêncio. Douma sempre ouviu clamores como um intermediário para os deuses, quando só o que poderia ouvir ou só o que poderia repassar era silêncio. O que era precioso aos outros, para ele era só uma ilusão. O sentido atribuído à sua existência parecia apenas um delírio. Na verdade, a indiferença dele, por incrível que pareça, não o faz alheio aos fatos. Ela dialoga diretamente com seu posicionamento em relação ao mundo. Kanao o descreve como vazio, alegando até mesmo que um ser como ele nem deveria existir no mundo. Já Muzan acha desagradável, porém útil porque ele é forte. Talvez Douma seja a antítese do amor, sentimentos, empatia e tudo mais que faz a vida humana preciosa. Para ele, nada disso importa. Um ser cruel que personifica os aspectos mais desagradáveis que alguém poderia ter. Não sei se vocês sabem, mas originalmente Demon Slayer teria uma história bem mais sombria. Sem aqueles personagens fofinhos e alívios cômicos, que a gente utiliza como ícone, figurinha e papel de parede. Pelo que os storyboards dão a entender, seria uma vibe bem berserk. E um dos personagens que já temos presentes nos planos originais é ele mesmo, Douma. Claro que ainda um pouco diferente, mas já com algumas das suas características definidas. Por isso, alguns já teorizam que ele poderia ser o vilão final ao invés de Muzan. E cá entre nós, Douma seria muito melhor que o Muzan. Tipo, o Muzan é legal, mas eu não acho que ele cumpre o que promete. Calma que eu vou explicar. Lá no começo, o Muzan já vem construindo uma aura. Vemos isso quando a simples menção do nome dele leva o demônio do pântano a preferir a morte. E como quando os Onis que falam seu nome têm um fim cruel. Mas afinal, ele farmava muita aura assustando os próprios seguidores, mas os Hashiras sempre partiram pra cima dele, já que nenhum deles carregava o medo de morrer. O Douma é o mal porque enquanto os caçadores lutavam pelos seus ideais, amor, esperança e proteger os outros, Douma é o contrário de tudo isso. Sadismo de alguém que trata a dor das pessoas como um pormenor, e até o ato do canibalismo como um mero lanchinho. A concupiscência de satisfazer sua gula, alheio a quem sofre por isso, incapaz de sentir qualquer remorso ou ver crueldade em seu ato repugnante. Diferente do Muzan, ele não queria imortalidade ou poder, mas só prosseguir com a sua existência cruel. Ele conduz a luta dele com grande facilidade e poderia ter ceifado a vida da Kanayo Inosuke em diversos momentos, mas para ele foi sempre uma brincadeira. A guerra no Castelo Infinito era só uma noite mais agitada. As pessoas em sofrimento eram só um banquete. Ele não tentava ser mal, mas ele não tinha nenhum receio disso. Ele só queria diversão. E eu tô frisando isso para vocês entenderem o quanto ele desprezava tudo e todos fora ele mesmo. Talvez ele até nutrisse a idolatria pelo Muzan que todos os Onis sentem, mas na sua vida sórdida, ele sempre foi o centro. Douma aparece pela primeira vez no flashback da Daki do Gyutaro. Na época, ele era o Lua Superior 6, mas depois disso ele comeu tanta gente.
Mas depois disso ele consumiu muitas pessoas e acabou subindo diretamente pelo Superior 2. Inclusive isso é um dos motivos pra casa odiar ele. Imagina, uma casa, cara que treina, valoriza a força, vê o cara que virou Oni depois dele ser promovido depois de comer muito. É até curioso que, fora Nezuko, todos os Onis pratiquem a antropofagia. Mas o Douma é um dos poucos que tem essa característica tão intrínseca à sua personalidade, tendo esse fator fortemente enfatizado, assim gerando um choque que muitos dos outros Onis não conseguem causar simplesmente sendo malvados. A sua Keikijutsu é provavelmente uma das mais versáteis. A criocinese lhe permite o controle do frio e do gelo. Ele utiliza isso para criar construtos como o Buda gigante, suas flores e os clones de gelo, que deram um grande trabalho para os nossos heróis. Além disso, sua habilidade de espalhar flocos de neve no ar prejudica diretamente os Hashiras, já que em um anime onde os poderes vêm da respiração, a habilidade dele é um counter natural, já que respirando esses flocos de neve, os caçadores estão colocando a própria morte para dentro de si. E eu diria que o Douma seria uma grande ameaça para quase qualquer caçador do anime. Mesmo assim, de certa forma, poderíamos dizer que o fim dele foi até mesmo decadente. E eu não duvido que isso tenha sido proposital. Um ser cruel que viveu a própria vida inteira dedicado às suas concupiscências e desejos egoístas, foi derrotado justamente por culpa da sua gula ao absorver o corpo da Shinobu, que estava lotado de veneno. Um ser egoísta que morreu por culpa dos próprios prazeres e foi derrotado pelo sacrifício de alguém que se preocupou com os outros. Douma é um bom personagem, e foi até interessante analisar ele para fazer esse vídeo. Devo dizer que hoje em dia eu não acho o personagem tão legal quanto eu achava em 2022. Na verdade eu desgosto de muita coisa que eu gostava naquela época. Eu não sei se na época eu era muito sem noção ou se hoje eu fiquei muito amargurado, mas se você chegou até aqui, comenta pra mim, quem é o seu Lua superior favorito e por quê? O canal tá começando agora, então por favor, pense em se inscrever, deixe seu like se esse vídeo te divertiu e Deus abençoe sua vida, meu mano.